Bom dia, meu nome é Mystic e eu vou fazer você se interessar pelo que eu considero a melhor história do mundo das novelas na atualidade. Bom, para começar, Shadow Slave é uma das novelas mais lidas da atualidade, mais de 90 milhões de leituras acumuladas e durante muito tempo a obra mais lida dos maiores sites de web novels do mundo. Escrita por Guilty Tree ou apenas G3, para quem acompanha a comunidade, Shadow Slave não ficou famosa apenas pelas lutas ou pelos poderes. O que realmente diferencia essa obra é a forma como ela constrói seu mundo, seus personagens e principalmente as escolhas que eles precisam fazer. Mas antes de falar da história, você precisa entender o universo, porque sem entender as regras desse mundo, nada do resto faz sentido. O universo. Shadow Slave se passa em uma terra que já perdeu a normalidade. Após uma grande guerra que devastou a terra e catástrofes enormes a atingiram, as pessoas começaram a sentir um cansaço inexplicável e uma vontade avassaladora de dormir, surgindo algo que ficou conhecido como o feitiço do pesadelo. Uma força misteriosa que escolhe pessoas aleatórias e as lança em um teste chamado o primeiro pesadelo. Esse pesadelo não é um sonho, é um mundo real, onde seu espírito vai depois de dormir e ceder para esse sono pesado. Esse teste funciona da seguinte forma: após ser jogado lá, você vai ter que concluir uma história que foi imposta para você. Quanto melhor a sua avaliação, melhor vai ser a sua recompensa. Como por exemplo, você foi infectado lá e dormiu. A história proposta é que tem um castelo sendo destruído. Você pode ajudar a destruir o castelo, impedir sua destruição, ou até fugir com a princesa se você quiser. Isso não importa, sua missão é concluir a história. Mas caso você morra, seu corpo se transforma em um portal para que uma criatura do pesadelo passe. E falando em portais, junto de tudo isso surgiram as fendas, que são portais por onde criaturas do pesadelo vêm para a realidade, da qual os despertos têm o dever de lutar contra. O início da história. Conhecemos Sunny e é aqui que o pesadelo de Sunny começa antes mesmo de ele dormir. Sunny é um garoto extremamente pobre, desconfiado e acostumado a sobreviver sozinho. E a primeira cena já mostra exatamente quem ele é. Sentado em frente a uma delegacia tomando um café. Mas não é qualquer café. Não é aqueles sintéticos que todo mundo toma, e sim um dos mais caros, aquele que a elite bebe para ficar acordada. Eu gosto da última coisa que ele toma antes de aceitar a própria morte. É simplesmente horrível, amargo. Como todo bom protagonista, Sunny é pobre, órfão e completamente ferrado, tendo como única família a Rin, sua irmãzinha mais nova. Quando ele é escolhido pelo feitiço do pesadelo, ele precisa enfrentar seu primeiro pesadelo praticamente sem vantagem nenhuma. Ele acorda como um escravo acorrentado, sem armas, sem aliado e sem ter pra onde fugir, em uma região fria e montanhosa. Quando finalmente consegue olhar suas ondas, ou seja, seus status, a situação consegue ficar ainda pior. A única habilidade que ele tem é enxergar no escuro. E o único atributo especial que ele recebe é um atributo miserável chamado Destinado, que nesse momento parece completamente inútil, mas pra frente fica até engraçado. Mas é aqui que Shadow Slave já mostra exatamente qual é a identidade da obra. Você não vai acompanhar um protagonista quebrando, derrotando todo mundo porque nasceu especial. Você vai acompanhar um garoto tentando sobreviver, usando tudo que tem. E no fim, Sunny consegue fazer o impossível. Ele conclui seu primeiro pesadelo, matando praticamente todo mundo no caminho. Mas não porque era o mais forte. Ele vem se enganando, manipulando, envenenando, armando emboscadas e explorando cada erro dos inimigos da forma mais suja possível. E essa é uma das coisas que eu mais gosto em Shadow Slave. O protagonista vence muito mais pela inteligência, pelo improviso e pela capacidade de analisar as pessoas do que pela força. Quando o pesadelo termina, Sunny finalmente desperta o seu aspecto, o escravo das sombras. Um poder que permite controlar, sentir e fortalecer sombras. Só que isso nem é a parte mais importante, porque junto do aspecto, Sunny recebe algo extremamente raro. Um nome verdadeiro, algo que pouquíssimos despertos possuem, e é aí que vem a bomba. Se qualquer pessoa descobrir esse nome e falar ele em voz alta, Sunny literalmente se torna escravo dessa pessoa e será obrigado a obedecer qualquer ordem. Nessa hora você provavelmente pensa: ah, então é só ele mentir sobre o nome? Mas calma, a avaliação dele ainda não acabou, porque assim como você recebe um aspecto, você também recebe um defeito, e o defeito de Sunny é simplesmente não poder mentir. Depois desse primeiro arco, conhecemos duas personagens fundamentais. Cassie, uma garota aparentemente frágil, mas que consegue enxergar fragmentos do futuro, e Nemphis, talvez uma das personagens mais marcantes da obra inteira. Forte, determinada e completamente diferente do Sunny, elas rapidamente se tornam das figuras centrais da história. E sinceramente, se esses primeiros 30 ou 40 capítulos não conseguirem despertar sua curiosidade, provavelmente Shadow Slave simplesmente não é uma obra feita pra você, porque o ritmo, a narrativa e o estilo continuam exatamente assim do começo ao fim. Apesar de toda a fantasia, Shadow Slave fala muito sobre a nossa própria sociedade. O mundo da obra é dividido entre uma pequena parcela de privilegiados e uma população gigantesca que só tenta sobreviver mais um dia. Depois de anos de guerra, o planeta praticamente entrou em um colapso terrível.
O ar é tão poluído que as cidades precisam de enormes filtros para continuar habitáveis, e a comida de verdade vira o artigo de luxo, basicamente. Quem tem dinheiro consegue comer carne, fruta, café e tudo aquilo que hoje a gente considera normal. Quem vive de uma pasta nutritiva sintética que basicamente é uma ração feita para manter as pessoas vivas. E só os grandes clãs concentram riqueza, poder militar e influência política, enquanto milhões de pessoas vivem em periferias gigantescas sem qualquer perspectiva de mudar de vida. O governo ainda existe, mas conforme os portais continuam aparecendo, a sua capacidade de proteger a população diminui cada vez mais. Uma elite cada vez mais rica, enquanto o resto da população luta pelo básico. Shadow Slave leva tudo isso ao extremo, mas justamente por exagerar nessa realidade, consegue fazer críticas que muitas vezes passam despercebidas quando a gente olha apenas para a nossa própria sociedade. E o mais interessante é que a obra nunca para a história para ficar dando sermão. Ela simplesmente mostra esse mundo funcionando e deixa você tirar suas próprias conclusões. No fim, Shadow Slave nunca foi só uma história sobre batalhas, é uma história sobre sobrevivência, sobre escolha, sobre identidade, sobre descobrir quem você realmente é quando tudo ao seu redor tenta te destruir. Se você procura só um protagonista overpower, talvez existam obras mais rápidas de se consumir, mas se você quer um universo extremamente bem construído, personagens memoráveis e uma evolução que realmente parece conquistada, essa obra é pra você. Shadow Slave merece toda a fama que conquistou, e talvez seja justamente por isso que ela conseguiu prender milhões de leitores ao redor do mundo. Agora eu quero saber de vocês. Quem já leu Shadow Slave, qual foi o momento em que a obra realmente te conquistou? E pra quem ainda não leu, talvez hoje seja o seu dia.